Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Mas qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sino. Enfim, eu quero falar de um assunto hoje, um pouco chato de falar, mas que é necessário, eu acho que principalmente para o momento que a gente está vivendo, que é sobre o aborto. Há um texto na Palavra de Deus, em Êxodo capítulo 21, 22, 23, que diz o seguinte: se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, Deus, mesmo que fosse de forma involuntária, fosse um acidente em função de uma briga, e isso gerasse um aborto e tivesse consequências graves sobre a criança e a mulher, aquela pessoa que provocou aquele acidente, ela teria que morrer. Aí você vai dizer assim para mim: mas nós estamos na época da graça, não é bem assim que as coisas funcionam, isso é Velho Testamento. Sim, mas só que isso demonstra o caráter de Deus, a maneira com que Deus lidar com determinadas coisas. E o caráter de Deus não mudou. Deus, ele é imutável, né? É óbvio que hoje nós temos a redenção, a lei é para que nós conhecêssemos o pecado e, conhecendo o pecado, nos voltássemos para Deus. E hoje nós tivemos a redenção em Jesus Cristo, por isso vivemos na época da graça, mas o caráter de Deus não mudou, e nós precisamos considerar o aborto como um crime, como uma violência, como um assassinato de fato. Talvez seja muito duro falar esse tipo de coisa, mas é porque talvez você não tenha noção de como muitas vezes é feito. E aí as pessoas vão dizer assim: não, mas o que falta é a estrutura. Sim, mas tem muitos lugares, como nos Estados Unidos, que tem toda uma estrutura, mas que não deixa de fazer o que tem que ser feito, que é matar uma criança dentro do ventre de uma mulher. E aí vem aquelas questões, por que você está falando isso? Porque a semana passada a França, ela aprovou uma lei que permite o aborto aos 9 meses, ou seja, prestes a nascer. Se a mãe se sentir emocionalmente, for diagnosticado, né, que aquilo vai abalar ela emocionalmente, ela tem o direito de tirar. É óbvio que passou da Câmara para o Senado, foi aprovado na Câmara dos Deputados lá da França, precisa passar pelo Senado, mas vamos considerar que isso seja aprovado. Em muitos lugares o aborto já é legalizado. E não importa se é do primeiro dia ao 9º mês. Não é? Talvez o 9º mês crie um pavor maior em nós, mas na concepção é uma vida que foi gerada. E nós precisamos considerar. E quando a mulher diz meu corpo, minha regra, sim, o corpo dela é a regra dela, mas o corpo que está dentro dela é outra situação. E nós precisamos considerar. Uma vez eu ouvi um pastor falando algo assim: mas e se você daria um revólver para que na sua frente uma pessoa desse um tiro na cabeça da outra? É óbvio que você vai responder que não, mas e ele dizia: o aborto é mais ou menos a mesma coisa, nós precisamos ser contra. É lógico que existem situações a ser consideradas quando há uma gravidez de risco, quando tem que fazer uma escolha entre a mãe e o filho e assim por diante. Mas o que a gente vê, via de regra, é que são pessoas que não querem ter um problema, ou seja, uma criança, e ela resolve abrir mão dela para que possa ter a sua vida livre e ela possa desfrutar. Então não importa os erros ou o que ela tenha feito ou deixar de fazer. Porém, o que muitas vezes as pessoas não falam também nessa situação é que isso também traz traumas emocionais sobre a própria mulher. Isso também traz culpa, traz um monte de situação e traz também problemas até muitas vezes no próprio útero da mulher. Muitas, elas são tão... é tão incisivo a forma com que é feita essa abordagem, que traz consequências físicas também sobre a mulher, sem contar a consequência emocional. E assim, eu estou falando isso para que você considere e você entenda. Eu vou deixar um vídeo de um filme muito antigo chamado Grito Silencioso,
que um ex-diretor de uma clínica de aborto, ele fala sobre esse tema e ele mostra como é feito. Ele mostra detalhe por detalhe como é feita a técnica de abortagem. Eu gostaria que você gastasse um tempo para verificar, olhar. Talvez você não consiga ver até o final, mas que você possa ter a noção de como é feito, para que você possa entender que nós, principalmente nós como cristãos, nós não podemos ser a favor de algo que acontece, desse tipo de coisa que é uma aberração e tem uma consequência muito grave nisso tudo, que é o que? A questão espiritual. São sangue de inocente que está sendo derramado. É um assassinato de vidas na sua concepção, vidas inocentes que não têm defesa alguma. E isso sobe ao trono de Deus. E Deus, ele vai se levantar para poder punir. Nós podemos ver como que muitos lugares, né, como o próprio Estados Unidos, que durante muito tempo foi o berço do Evangelho e hoje sofre muitas consequências em função dessa liberalidade, dessa abertura de certas situações. E o que é muito mais trágico nisso tudo, e é isso que eu quero que você pense, nessa desconstrução da figura feminina, nessa desconstrução da figura masculina, nessa desconstrução do plano familiar judaico-cristão. As pessoas elas vão abrindo mão de valores e a gente vê cenas como agora na França, mulheres chorando, extasiadas porque foi liberado, foi aprovado a liberação do aborto. E eu fiquei pensando, mas elas são mulheres, a mulher tem dentro dela uma condição muito forte da maternidade, de proteção, de relacionamento, de cuidado com o filho, e de repente elas estão abrindo mão de tudo isso em nome de uma pseudo-liberdade. Ao saber elas que a verdadeira liberdade é aquela que está em Cristo, quando a gente desfruta da vida que Ele nos proporciona, e quando nós fazemos o contrário, nós na verdade estamos vivendo um verdadeiro inferno e uma verdadeira prisão. Mais uma vez eu vou deixar o vídeo aqui, quero que você olhe, quero que você considere. Você pode estender o vídeo até uns 10 minutos mais ou menos, 8, 10 minutos, ali já vai ter a técnica em si, talvez você não queira gastar tanto tempo, mas confira. Duvido que você, se eventualmente você tem dúvida, você vai continuar tendo dúvida de que isso é um crime contra crianças dentro do ventre de mulheres. Amém? Deus abençoe vocês.